Nós devemos lembrar, os irmãos devem lembrar sempre, que tudo isso está acontecendo porque nós vivemos num mundo que não é o mundo em que o Senhor tem exercido a sua autoridade direta. O Senhor não está exercendo a sua autoridade direta sobre esse mundo. Vejam o que diz Apocalipse 2,13. Esse texto é muito importante. Apocalipse 2,13. Veja o que diz. Aqui é a igreja de Pérgamo. É Jesus falando à igreja de Pérgamo. Nós não podemos perder de vista essa dimensão espiritual do problema. O problema tem uma dimensão espiritual, não são apenas homens criando isso. Veja o que diz. Conheço o lugar em que habitas. É Pérgamo. Onde está o trono de Satanás. É Guarulhos. Aqui já muda a cidade. É Guarulhos. São Paulo, Atibaia, Grão-Mogol. Se bem que lá não é um trono, é uma cadeirinha, um banquinho talvez, né? Mas é isso. Mas vejam, essa aqui é uma descrição da condição espiritual da cidade, e agora das nossas cidades. Vejam o que diz aqui. Vejam quem é o prefeito eleito de São Paulo, seja ele quem for. Na esfera espiritual, vejam quem é o governante desta cidade e de outras. O texto diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Essa é a grande realidade. Nós vivemos num mundo em que Satanás está governando os homens. É por isso que há esse ódio tão intenso contra os ensinos das Escrituras, chamados aí fora de judaico-cristãos. E vejam, e que conservas o meu nome. A igreja de Pérgamo estava lutando sozinha naquela cidade. E não negaste a minha fé, um grande desafio para nós. Debaixo de ataques terríveis, de um bombardeio que não para, de segunda a segunda, 24 horas por dia. Nós estamos aqui segurando a bandeira da fé, nadando contra a correnteza. E o texto fala: ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Vejam, já tinha começado o ataque sangrento, criminoso. Alguém tinha sido morto na cidade por ser crente. Onde Satanás habita. Ele mora aí, nessa cidade. Ele é um cidadão de Pérgamo. E ele reina em Pérgamo. E por causa disso, há sofrimento. Por causa disso, Antipas foi morto. Vejam a amplitude disso. Em Lucas 4, veja o que diz Lucas 4. Porque esse mundo é tão hostil ao Evangelho, aos valores bíblicos, inclusive dentro das igrejas, toda essa hostilidade tem entrado, tem se desenvolvido, tem sido propagada por aí afora, e nós ficamos desesperados quando vemos isso. Por quê? Veja Lucas 4, 5 e 6. Nós vemos aqui um dos motivos disso, diz assim: e elevando, Satanás conversando com Jesus, e elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Isso inclui o nosso país. Na época não tinha sido descoberto ainda. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Ele é o dominador. O mundo jaz no maligno. Nós temos uma causa espiritual terrível, um inimigo feroz, cruel e poderosíssimo, atacando os valores cristãos, a mensagem cristã e o povo cristão. Veja o que diz Efésios 6,12. As pessoas geralmente leem esse texto porque fala sobre a armadura de Deus e acabam atribuindo certos significados supersticiosos a isso. Mas vejam um detalhe desse texto, focalizando aqui no problema central que o texto aponta. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Aqui sangue e carne significa seres humanos. A nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades. Aqui principados e potestades significa principados são autoridades, príncipes, potestades são poderes. A nossa luta é contra seres que são autoridade, são príncipes e são poderosos.
E o texto explica na sequência porque eles são príncipes. Veja, contra os dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo que está nas trevas. O texto diz que este mundo está nas trevas. E os dominadores, os que dominam, controlam, governam este mundo de trevas, são seres espirituais, não são seres humanos. São seres espirituais que exercem autoridade e que têm poder. São principados e potestades. Por causa disso, os cristãos, eles têm uma tarefa pesada demais, porque o inimigo é forte demais. Nós, irmãos, nós, nessa fase da história da humanidade, no limiar desse terceiro milênio, que estamos vivenciando ainda, passando ainda, né, pelo portal inicial desse milênio, estamos em 2020, nós estamos vivendo um momento na história que é trágico demais. É o fim de uma cultura. É o fim da predominância de uma cultura. Uma cultura chamada aí fora de judaico-cristã. E nós estamos vivendo esses dias do fim dessa cultura. Aberto. Os ataques são abertos. A mentalidade das pessoas é nitidamente anticristã em todos os aspectos. Todos os aspectos. Todos se levantam contra qualquer valor que se relaciona com a cultura judaico-cristã. Todos, inclusive dentro das igrejas. Então a nossa tarefa é uma tarefa pesada. Vamos sofrer muito, já temos sofrido. Vamos ser ridicularizados, vamos ser taxados de muitas coisas. Fascistas, machistas, homofóbicos. Todas as etiquetas que criaram, vergonhosas, para manchar o nosso nome, serão colocadas em nós, todas. Já tem sido feito assim. E nós teremos que ter coragem e firmeza para defender a verdade cristã numa sociedade assim, que está se tornando cada vez mais difícil de se conviver.